Então, para o pessoal que faltou, né, os faltosos de plantão, hoje nós vamos fazer intervenção pedagógica, falar sobre a redação do Enem. Nós vamos estar falando novamente sobre a introdução, mas dessa vez eu não vou falar sobre as 10 maneiras de fazer a introdução, que é associação, que é utilizar exemplo de filme, utilizar fala de autor. Então, nós vamos deixar esse ponto aí que já foi trabalhado. Nós vamos estar olhando hoje o que é o conceito de introdução. E eu vou estar trabalhando um exemplo de forma de introdução que pode ser feita na redação do Enem. Então, o conceito básico de introdução, a introdução é o primeiro contato que o examinador vai ter com a sua redação. Então, é indispensável que esse conteúdo ele realmente chame a atenção do tema, ele realmente coloque o examinador dentro do assunto e que você mostre para esse examinador que você tem certo domínio sobre o tema, certo conhecimento sobre ele. Então é o primeiro contato do examinador com o texto, da importância de este conteúdo mencionar o tema central. Então, o tema é legalização do aborto, então você tem que fazer uma introdução falando, dando início sobre esse tema e explanar algo que demonstre conhecimento sobre esse assunto, domínio sobre esse assunto. Então, nesse primeiro contato, o examinador vai ver se você realmente está entendendo sobre aquilo que está falando ou não, se você não tem a menor ideia do que é legalização do aborto, violência contra a mulher e outros temas que podem ser colocados na redação. É necessário enfatizar que o tema é um problema e, como tal, requer uma solução. Então, toda vez que você está diante de uma redação para o Enem, sempre vai ser colocado para você algo que é problematizado e que precisa, portanto, ser encontrada uma solução. Cabe a você apresentar uma sugestão de solução para esse problema. Aqui a gente tem um exemplo de uma redação, o início de uma redação, uma introdução. Eu vi alguns pontos errados aqui. É um exemplo que eu extraí da internet. É um exemplo considerado bom, mas a gente vai ver que tem algumas falhas que poderiam ter sido evitadas. Então, essa pessoa começa a redação dela falando o seguinte: é inegável que a Revolução Industrial causou diversas transformações sociais. O trabalho alterou significativamente a qualidade da alimentação e o tempo disponível de preparo dos alimentos. Essas mudanças são perceptíveis na sociedade atual, por isso é necessária a discussão do assunto. Então veja que esse aluno ou essa aluna está apontando que houve uma mudança na forma como os alimentos eram preparados, na forma da qualidade desses alimentos a partir de um determinado momento histórico. Qual momento histórico é esse? Revolução Industrial. Então aí a pessoa diz que houve diversas transformações sociais, e aí coloca 2 pontos e segue com esse raciocínio dizendo: o trabalho alterou significativamente a qualidade da alimentação. Isso quer dizer o quê? Que conforme as pessoas aumentaram a carga horária, conforme as pessoas aumentaram a sua presença no trabalho, então o trabalho virou uma coisa assim, uma carga horária maior. Então, isso influenciou também na alimentação e no tempo disponível dessas pessoas para preparar os alimentos. Então,
o que dá a entender aí, segundo a alegação dessa redação, é que as pessoas passaram a se alimentar de forma mais rápida, mais acelerada, para poder ter mais tempo para se dedicar ao trabalho. E aí segue. Essas mudanças são perceptíveis na sociedade atual. Então, quer dizer, aquilo que aconteceu lá a partir da Revolução Industrial faz-se presente, está presente também nos dias atuais, na sociedade que nós vivemos, que nós conhecemos. Ou seja, essa alimentação mais rápida, essa mudança no preparo dos alimentos ainda está presente nos dias atuais. E por isso é necessária uma discussão sobre o assunto. Então, eis aí o problema. Eis aí o problema apresentado. Quer dizer, essa mudança na forma como a sociedade tem se alimentado, que veio lá a partir da Revolução Industrial, é algo que precisa ser discutido. E aí segue. As origens da obesidade entre os brasileiros são muitas. Entre elas, a mudança da vida rural para o contexto urbano e a rotina intensa que gera o sedentarismo entre os indivíduos. Apontou o problema e apontou algumas causas desse problema. O que são essas causas da obesidade? Essa mudança da vida do campo para a cidade, aquela agitação, saímos de uma vida onde as pessoas tinham uma forma de se alimentar mais correta, padronizada, com horários certos, uma atividade laboral que tinha uma rotina, começava-se mais cedo, parava-se mais cedo, e aí de repente na cidade isso não acontece mais. Existe uma carga horária mais intensa, existe maior cobrança por resultados e, consequentemente, a qualidade de vida mudou. E aí fala a rotina intensa que gera o sedentarismo entre os indivíduos. O que é o sedentarismo? É essa situação de estar muito pouco preocupado com a saúde, muito pouco preocupado com a alimentação e concentrado mais no que nós chamamos aí os desejos capitalistas, Então essa coisa de estar preocupado sempre em trabalhar mais, em ganhar mais dinheiro, em cumprir mais metas, etc. Então, a gente pode reparar aí nessa redação que o tema está aqui, a obesidade entre os brasileiros. Nem precisa ver o título para ver que o tema central é esse. E as causas dessa obesidade vão estar aqui. A mudança de vida, do contexto rural para o contexto urbano. E a rotina intensa que gera sedentarismo. Então, basicamente, essa pessoa colocou dentro da introdução 2 pontos que podem ser associados diretamente a essa causa da obesidade entre os brasileiros. Esse conteúdo que eu coloquei em vermelho está grifado no exemplo da internet, porque fala do quê? A pessoa precisava buscar uma referência para fazer essa alusão ao tema obesidade. E ela vai e joga a responsabilidade para essa mudança causada pela Revolução Industrial. E aí diz aqui, que o trabalho alterou significativamente a qualidade da alimentação. Então, aqui também a gente tem uma ideia, uma das ideias principais dessa introdução. E depois, tempo disponível de preparo dos alimentos. Então, com isso aqui, essa pessoa conseguiu construir uma introdução que agradasse os examinadores.
positivos, né? Vamos dizer, essa associação com a Revolução Industrial foi um ponto positivo, alegando que houve uma mudança na qualidade, no tempo de preparo dos alimentos. Levantar essa questão das origens da obesidade, associar isso a essa mudança da vida do campo para a cidade grande, e também essa questão, apontar essa questão da rotina sedentária. Então, são os 4 pontos positivos que eu diria que tem essa introdução. Agora, um ponto negativo que eu achei foi a repetição de palavras. Isso vocês têm que ter em mente que não é bom para a redação de vocês. Principalmente porque está tudo no mesmo parágrafo. Então, no mesmo parágrafo, eu não posso usar, por exemplo, esse tanto de entre. Olha aqui. Deixa eu achar quantos entre tem aqui. Entre os brasileiros. Aqui, né? Entre os brasileiros. Entre os brasileiros, muito bem. Então, aqui, ó, não é nem só no parágrafo. Se fosse no parágrafo todo, tudo bem, mas é no último, na última colocação, né, do texto, né? Então, é o último subparágrafo, né, vamos dizer assim. Eu tenho 3 entre, ó, as origens da obesidade entre os brasileiros são muitas. Entre elas, a mudança da vida rural para o contexto urbano e a rotina intensa que gera o sedentarismo entre os indivíduos. 3 entre, né? Nesse curto espaço que no caderno daria aqui. Quantas linhas deu aí? 2? Né? Em 2 linhas ou 3, nós tivemos aí 3 palavras entre. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? As origens da obesidade nos brasileiros, eliminei um entre. São muitas. Ponto. Vírgula, dentre as quais, aí eu tiro elas, dentre as quais a mudança da vida rural para o contexto urbano e a rotina intensa que gera o sedentarismo entre os indivíduos. Deu para entender? Eu tirei 2 entre e mantive só 1. Então, vamos de novo. As origens da obesidade nos brasileiros são muitas, vírgula, dentre as quais, vírgula, a mudança da vida rural para o contexto urbano e a rotina intensa que gera o sedentarismo entre os indivíduos. Pronto. Eu mantive o mesmo sentido do conteúdo, porém, eu retirei a repetição desnecessária de palavras. Vamos ver se tem muito que geralmente que é uma coisa que a gente tem que evitar ao máximo, tá? Que e para, a gente tem que... Então, tem um que, é inegável que, então 2 Qs já. Tempo de preparo, as mudanças, a sociedade, por isso, entre, não, então só tem 2. Vamos ver, é inegável que a revolução industrial, esse que a gente tem que manter, né? Porque ele exerce uma coesão entre inegável e revolução industrial. E a rotina intensa, vamos ver, esse aqui acho que dá para tirar. As origens da obesidade nos brasileiros são muitas, dentre as quais a mudança de vida da vida rural para o contexto urbano e a rotina intensa geradora do sedentarismo entre os indivíduos. Geradora. A gente pode colocar aqui. Parece meio feio. Mas é. Você achou? Ficou ruim? Você achou que ficou feio? Então vamos tentar outra palavra. Se você leu, né, aí é sempre bom também, depois que você está fazendo o seu rascunho, você dá uma lida, antes de você oficializar, para ver se soou bem. Então vamos tentar outra alternativa.
ele é um pronome relativo, então a gente pode substituí-lo por a. Rotina intensa, a qual gera o sedentarismo entre os indivíduos. Douglas, mas tem quais ali, só que quais ali está no plural. Então, vamos ler todo o contexto para ver como ficou. É inegável que a Revolução Industrial causou diversas transformações sociais. 2 pontos. Por que tem esses 2 pontos aí? Por que essa pessoa colocou esses 2 pontos? Porque ela vai falar agora sobre tais transformações. Então ela põe 2 pontos porque ela vai fazer uma referência a essas diversas transformações sociais. Quais são essas referências que ela vai utilizar? Ela vai falar que o trabalho alterou significativamente a qualidade da alimentação e o tempo disponível de preparo dos alimentos. Então aqui, quando diz diversas transformações, está no plural. Então aqui ela apresenta pelo menos 2 dessas transformações. O fato de ter alterado a qualidade da alimentação e o fato de ter diminuído o tempo disponível das pessoas para preparar os alimentos. Então, por isso que ela põe lá 2 pontos, diz diversas transformações e coloca 2 dessas observações, desses 2 desses exemplos. Continuando. Essas mudanças são perceptíveis na sociedade atual. Por isso é necessária a discussão do assunto. Eu diria que a gente podia até mudar isso aqui, Por isso é necessária a discussão sobre o assunto. Acho que melhor. As origens da obesidade nos brasileiros, que agora a gente já mudou, as origens da obesidade nos brasileiros são muitas, dentre as quais a mudança da vida rural para o contexto urbano e a rotina intensa, a qual rotina intensa gera o sedentarismo entre os indivíduos. Pronto. Ficou bom assim? Está bem audível? Deu para vocês entenderem que o contexto dessa introdução, o que quis ser abordado? Né? Então, para falar sobre a obesidade, essa pessoa foi lá no passado para poder trazer a partir de quando começou essa mudança que pode ter causado a obesidade nas pessoas, a partir da Revolução Industrial. Né? E aí apresenta então essas situações da mudança de vida, né? Da zona rural, da roça, da fazenda, do fogão a lenha, para aquela comidinha mais corrida, aquele miojo, né? Que a gente vê muito, né? A pessoa que mora geralmente não tem tempo de cozinhar com feijão, cozinhar com arroz, aí vai lá, faz um miojinho. Não, é bem mais prático do que fazer um patrão de comida só para uma pessoa, né? Teoricamente sim. Mas não é tão saudável, né? Então. Mas aqui o maior problema é o valor, né? Já que chutando mais um pouco, você pode comprar uma marmita. Você pode comprar uma marmita. Pode ser, é uma opção a partir do momento que a pessoa tem a condição de estar mantendo isso, né? Porque. Uma marmita todo dia. Uns dizem que fica mais caro comer fora do que fazer comida em casa, outros já deviam comprar. A gente nunca sabe. Mas eu acho que ficou claro, é uma boa introdução, porém, como eu disse, até mesmo porque foi bom tirar esse do daqui, porque aqui a gente já tem 12. Olha quantos dá, a pessoa coloca. Aí outro dá aí, ó. As origens dá. As origens da. Aqui. 2. Então. Ali é a vida rural. Onde? Da vida rural para trás. Da vida rural. Então a gente tem 3 dá no mesmo parágrafo. Isso também é bom a gente tentar reduzir. Acabou, Mas eu acho que deu para vocês pegar. Não, mas dá
trabalho altera significativamente a qualidade de alimentação. Eu não preciso usar o da, aqui eu posso deixar ele meu, de alimentação e o tempo disponível. Aí aqui a gente tem um D, a gente pode colocar o N. E o tempo disponível no preparo dos alimentos, ou em preparar os alimentos. Fica até melhor assim, em preparar, aí eu tiro esse dos, preparar os alimentos. Deu uma melhorada. Aí aqui eu posso manter 2 dados só, já não dá tanto problema. As origens da obesidade entre os brasileiros são muitas, entre as quais a mudança da vida rural. Então eu não posso colocar D, porque realmente vida pede, aqui vai pedir realmente o artigo. O artigo combinado com o D, a preposição D. Mas aí acho que já diminuiu pelo menos a gente já consegue dar uma enriquecida no texto. Então é isso, gente. Menos que, menos para, menos da, menos do, menos entre. Tentar ser o menos repetitivo possível nas palavras para que o examinador perceba, veja em você que você tem riqueza de vocabulário, que você tem uma quantidade, um conhecimento de muitas palavras do vocabulário português, porque senão ele pensa assim, nossa, mas quanta repetição, essa pessoa não tem muito domínio da língua. O domínio da língua é uma das características fundamentais para vocês alcançarem a nota 1000, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá bom? Então,